Pessoal, tudo bom? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Rafaela, Ivana, Tatiana, Lúcia, Cris. Boa noite a todos. Véspera aí de feriado. Aproveitar pra gente bater um papo. Hoje a gente vai conseguir dormir um pouquinho mais tarde, sem muito peso na consciência. E trazer um assunto aí bem legal, que é imunização na infância. Então, muitas dúvidas que a gente sempre tem. Como fazer, como não fazer, qual tipo. Então, todas vocês aí, se vocês puderem, o aviãozinho tá mandando aí para quem vocês conhecem, que tenham interesse sobre esse assunto, que é bem importante em relação a toda essa parte de vacinação na infância. Vocês puderem estar compartilhando, vocês lembrarem aí 2, 3 pessoas, mandando aí o convite, tá? Seria bem legal para as pessoas poderem ouvir essas informações, terem uma noção melhor em relação a toda essa parte da vacina, os mitos, as verdades, particular, pública, tudo que a gente pode agregar, tá? Já de antemão, eu falo com vocês, tem aqui o quadradinho com a interrogação, tá? Que são as perguntas. A gente colocou, sempre coloco lá nos stories, eu coloco uma caixa de pergunta e lá eu já tive bastante perguntas. Eu já deixei separado aqui para a gente ir perguntando e falando sobre aquelas perguntas, e a gente vai mesclando das perguntas que por acaso vocês forem fazer aqui, tá? E com as perguntas que a gente tem lá. Então, se vocês, ao invés de colocar aqui no campo dos comentários, se vocês puderem colocar aí nesse quadradinho de interrogação, que aí a gente já entra e já vai fazendo as perguntas, e aí puxando perguntas daqui, perguntas de lá, tá? Tirando todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto. Então, podem ir pensando, tudo que vocês perguntam pra gente na consulta, no e-mail, consultório, vocês podem tá botando aí na caixinha de perguntas pra gente trocar essa ideia, conversar bastante, tá? Um tempo para vocês tirarem realmente todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Aproveitar aí dar mais um tempinho, o pessoal tá entrando. Quem eu não dei boa noite ainda: Renatão, boa noite. Heloíse, Júnior, Julina, Marciele, Pedro, Rodolfo. Então, boa noite aí a todos. E assim, a gente sempre acaba focando um pouco mais na parte de pediatria, tá? Mas nada impede, porque eu sei que alguns aqui não têm filho, mas se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta em relação à vacinação de uma forma geral, no adolescente, no adulto, não tem problema nenhum. A gente também vai tirar essas dúvidas. As diferenças são muito poucas, né? Acaba muito pontualmente, algumas vacinas mudam, muda mais a periodicidade, tá, do calendário, mas de uma forma geral o calendário é muito similar, tá? Então, mesmo aí os adultos que estiverem tendo alguma dúvida, podem tirar suas dúvidas, não tem problema nenhum, tá? Isso aí é bem tranquilo. E aí a gente vai respondendo também da mesma forma, tá bom? Vacinação,
é um tema que envolve muita dúvida, envolve alguns mitos, algumas verdades, muito disse-me-disse e sempre gera muita dúvida. Várias pessoas perguntando, o que é melhor fazer, o que não é melhor fazer, causa isso, causa aquilo. Então, vou tentar dar uma geral inicial aqui, tá? E aí a gente vai em cima das perguntas também que a gente teve, conversando e abrangendo um pouco mais, tá? E até nessa época de coroninho é bem importante esse tema da vacina, porque sempre a gente está falando muito de vacina agora para o coroninho, vacina, vacina, vacina. O que é uma vacina, tá? Se a gente for ver da parte imunológica, a gente tem dois tipos de reação, a reação ativa e a reação passiva. A reação ativa é quando a gente já coloca no organismo um tipo de anticorpo já pronto, que aí seriam as imunoglobulinas já prontas. Então, tem algumas doenças em que a gente, para fazer a proteção de bloqueio, a gente acaba utilizando esse tipo de medicação, tá? E no outro tipo, a imunidade passiva, é que entra a vacina clássica. Por que a gente chama de imunização passiva? É a imunização em que a gente joga dentro do corpo ou a substância inativa, que é ela morta, ou alguns pedaços de vírus, de bactéria, ou então o micro-organismo atenuado. O que é atenuado? Quase morto, numa virulência bem mais baixa. Para quê? Para que o corpo, quando entra em contato com aquele micro-organismo, o corpo ele possa ser estimulado para produzir anticorpos contra aquele tipo de que ele está entrando em contato. Então, por que isso daí é importante? Porque a gente vai estimular o corpo a uma reação, tá? Uma reação imunológica que vai, através de uma reação inflamatória, gerar a produção desses anticorpos, tá? E esses anticorpos eles vão poder ser duradouros ou não. Então, tem algumas doenças em que a gente tem uma imunidade duradoura e mantida. Então, a partir do momento que você teve a doença, que você fez a aplicação de alguma dose daquela tipo de vacina, você já fica imunizado, tá, para o resto da vida, e você não precisa fazer doses de reforço, dose de booster que a gente chama, tá? Mas tem alguns tipos de vacina que vocês lembram que durante a vida, várias vezes você tem que fazer algum tipo de reforço. Então, sempre é lançada uma campanha de reforço contra sarampo, tá? Então, sarampo é um exemplo de doença e de vacina em que a gente precisa fazer alguns tipos de reforços durante a vida para a gente ir elevando a produção desses anticorpos, porque a produção de anticorpo, quando a gente entra em contato, ela vai subindo, chega num ponto em que o organismo ele não mantém a produção desse anticorpo, ele vai caindo. Às vezes pode cair num nível tão baixo em que quando você entra em contato com o vírus, com a bactéria, você vai demorar muito para você ter aquela reação imunológica. Então, quando você acaba fazendo essa dose de reforço, você eleva de novo a produção de anticorpo, mantendo um nível de anticorpo mais alto no corpo, para se você entrar em contato, você ter uma doença muito mais amena, tá? Lembrar que a maior parte das vacinas, elas acabam não sendo 100%, tá? Então, isso vai variar de vacina para vacina. Então, quando a gente acaba fazendo a vacina, o que a gente vai tentar fazer no organismo? Primeiro, a gente vai tentar com que aquela pessoa não tenha doença. Mas a partir do momento em que a gente possa ter a doença, tá?
que a gente tem uma doença muito mais benigna, uma doença muito mais amena, tá? Então tem esses dois poréns que a gente vai ter na vacinação. A gente pode gerar uma imunidade tamanha em que a pessoa entre em contato com o vírus, com a bactéria, e ela não tem a doença. E do outro lado, ela pode até ter a doença, mas vai ter uma doença muito mais benigna, muito mais tranquila, tá? Então tem esses dois lados, e essa reação e essa imunidade, isso daí acaba sendo muito importante de acordo com a vacina. E isso aí vai variando bastante de vacina para vacina, tá? Então, os tipos vão acabar sendo esses. E as vacinas a gente acaba também dividindo em vírus vivos, tá? Ou atenuados, em que eles vão estar como se estivessem enfraquecidos, com uma virulência mais baixa. E do outro lado, a gente vai ter os micro-organismos mortos ou pedaços. Sempre que a gente tiver um vírus atenuado, tá? Que é um vírus ali com menos virulência, aquela vacina ela pode gerar um pouco mais de efeito colateral, tá? E de um outro lado, ela pode ter um tempo maior desse efeito colateral. Então, se for por exemplo, o que acontece com a vacina tríplice viral. A vacina tríplice viral, ela é uma vacina em que ela acaba sendo atenuada. Por ela ser atenuada, ela acaba tendo um tempo maior de possibilidade de efeito colateral e a chance dela ter um efeito colateral é maior. Quando você tem uma vacina de vírus ou bactéria morta ou pedaços, a chance de você ter uma reação ela acaba sendo muito menor. E o tempo normalmente vai variar até 3, no máximo 4 dias. Não passa muito disso. Então isso aí vai variando em relação a esses tipos, tá? Vou pedir lembrar o pessoal, tem um pessoal que entrou depois. O que eu vou pedir para vocês? Perguntas, até porque vai subindo aqui com a entrada, a gente vai ficar meio perdido nos comentários. Então, quem estiver fazendo pergunta, junto com as perguntas que a gente teve lá na caixa dos stories, tem aqui um quadradinho com a interrogação. Vamos colocando as perguntas aqui, que depois a gente vai estar respondendo todas essas perguntas, tá? E aí facilita para a gente organizar aqui e não deixar ninguém sem resposta. Vacina, uma primeira dúvida que a gente acaba tendo muito, e é uma dúvida muito frequente, e já adiantando, pelo menos a gente teve umas 3 ou 4 perguntas muito parecidas, que é uma dúvida muito frequente, quando fazer no público, quando fazer no particular, tá? A grosso modo, a diferença básica entre eles quando a gente vai analisar o calendário vacinal do Brasil, ele é extremamente completo, tá? Então, é uma das poucas coisas que realmente no Brasil, em relação ao Ministério da Saúde, é uma das poucas coisas que a gente pode se orgulhar, tá? De ter dentro de uma saúde pública um tipo de cobertura extremamente completo. O calendário vacinal brasileiro ele é um dos melhores que tem no mundo inteiro, é um dos mais completos. Então, pessoas que não tenham condições financeiras de fazer nenhum tipo de vacina particular, e que acontece muito, isso é extremamente comum, a cobertura que ela tem é extremamente alta, tá? Então, também ficar com esse bicho de 7 cabeças em que eu não tenho condições de fazer as vacinas particulares e ficar aquele desespero, aquela preocupação, é a primeira coisa que aqui vale a pena a gente conversar. São vacinas importantes? Sim, são vacinas importantes essas no particular. Algumas mais porque só tem no particular, tá? Mas de uma forma geral,
quando a gente vai fazer a comparação, muitas das vacinas são similares, têm uma cobertura muito parecida e muitas delas a gente vai ter o quê? A conjugação. O que é conjugação? Quando a gente une várias vacinas em menos agulhadas, em menos aplicações. Então isso pode gerar o quê? Menos efeito colateral, tá? Então essa é uma das primeiras diferenças que a gente acaba vendo e orientando, conversando com os pais no consultório, sempre em que a gente tem um recém-nascido, em que a gente acaba sempre conversando mais isso. Por quê? Porque o pai sempre vai ficar na dúvida, doutor, eu vou fazer no público ou vou fazer no particular? Então a gente dá todos os cenários de um lado e de outro para o pai ficar à vontade para poder optar, até porque se a gente for ver direitinho, se você for fazer todo o calendário inicial até 2 anos pelo particular, o custo é alto. Então nem todas as pessoas têm condições de gastar 8, 10 mil reais para fazer todas aquelas vacinas. Por mais que se parcele isso tudo, sempre acaba tendo muito isso. Então a gente sempre tem que jogar dos dois lados, mostrar os dois lados e o pai ficar à vontade de tomar a decisão que ficar mais tranquilo para ele. Então o calendário vacinal público no Brasil funciona muito bem, é muito bom, tá? Mas realmente temos algumas vacinas que só tem no particular, tá? Então, de uma forma geral, a criança quando nasce, ela desde a sala de parto no hospital, ela já começa a fazer as primeiras vacinas. Então vai ter a vacina do quê? Da hepatite, que é imediatamente, a gente já faz lá mesmo no hospital. E tem também a vacina da BCG, então a primeira dose que a gente vai estar fazendo. Dependendo do hospital, já é disponibilizada a BCG no local e dependendo do hospital é indicado para um serviço público de saúde para estar sendo feito a BCG, tá? A BCG, o primeiro detalhe importante, também já adiantando a pergunta que a gente teve lá na caixinha dos stories, é legal a gente comentar. BCG é duas coisas importantes. Primeiro, as pessoas falam muito em tuberculose, por ser a BCG. Só que a BCG, é importante lembrar que ela não é para casos normais de tuberculose, ou seja, uma tuberculose pulmonar. Ela não vai tratar e não vai impedir esse tipo de tuberculose. Ela vai impedir casos graves de tuberculose, que é o quê? Uma meningite tuberculosa, tuberculose miliar. O que é tuberculose miliar? Tuberculose dentro dos órgãos internos do corpo, uma tuberculose óssea, tá? Então, esses casos mais graves de tuberculose é que a BCG vai acabar protegendo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa em relação à BCG que é importante a gente lembrar que mudou de alguns meses, quase um ano mais ou menos para cá, tá? Antes, o que a gente fazia? Fazia a BCG e ela tinha que fazer aquela marquinha. O problema nem toda pessoa fazia a marca, tá? Nem toda criança. Então, antes, qual era a recomendação? Aguardar até 6 meses de idade. Se com 6 meses de idade não fez nenhuma reação vacinal local, a gente revacinaria, tá? E aí iria avaliar e ver se depois iria dar alguma reação. Só que os estudos mostraram que independente de reação local ou não, quando a gente ia fazer a sorologia, tá, no sangue, o exame ele vinha positivo para essa imunidade, tá? Então, isso demonstrou que, independente de reação local ou não, não tem mais necessidade da gente fazer uma revacinação e os níveis de imunoglobulinas produzidas para proteção, eles estão presentes, tá? Então, uma dúvida que todo pai acaba no consultório perguntando, não tem marquinha, não tem problema. Ele está soro convertido,
já mostra que tem uma soroconversão, não tem necessidade de uma revacinação e não precisa se preocupar com isso, tá? E muitas vezes essa reação, ela é bem pequenininha, em que a gente só consegue sentir palpando e a gente sente uma pápulazinha ali dentro da musculatura, tá? E tem algumas crianças que dão uma reação inflamatória muito grande, dá uma bolsa de pus muito grande e aquilo não dói. É outra coisa importante falar, que dependendo da reação que se tem, o pai fica muito preocupado porque dá uma reação muito grande, dá uma alteração muito grande ali no local, tá? E ali fica preocupado, precisa dar remédio, isso. Não, é só limpeza local, tá? Normalmente não dá dor, a criança tá ótima, não dá febre, tá? E ela fica bem tranquila. E aí a criança vai crescendo, com 1 mês de idade não tem vacina nenhuma, então a partir de 2 meses é que começa a saga das vacinas. E aí todo mês tem vacina até 6 meses de idade, é o primeiro período em que a gente vai tendo sempre essas vacinas. Então a gente vai ter vacina com 2, com 3, 4, 5, 6, tá? Depois daí tem uma pausa, que tem a vacina de 9 meses, que eu sempre falo com meus pacientes. Precisa ser feita com 9 meses? Não, ela é para ser feita a partir dos 9 meses, que é a febre amarela. E você pode fazer com calma ao longo da vida, tá? Isso aí é bem tranquilo. Quando a gente tem surto, igual a gente teve há 1 ano e pouco atrás, com uma quantidade maior de casos, a gente libera a campanha, a gente faz. Ou então, se você vai viajar para algum lugar em que tenha uma necessidade da vacinação, a gente indica fazer. Se não, você pode fazer ao longo da vida sem problema nenhum. É o caso que a gente está tendo, fazendo adendo, também já respondendo uma outra pergunta, durante toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, isolamento. Muitos pais estão nessa transição de 9 meses, aí ficam me perguntando: ah, doutor, preciso fazer a vacina da febre amarela? Aí eu falo, nesse momento não vejo necessidade, porque isso você pode fazer ao longo da vida. Então você correr o risco de você ir para um local de vacinação, ou então mesmo contratar uma empresa para ir fazer a vacinação em casa, que nunca é 100% de isenção de contágio, nada disso. Então, nesse momento, menos ainda se tem necessidade de fazer, nesse momento, essas vacinas, tá? Então, dá para a gente esperar tranquilamente e vai fazendo ao longo da vida, tá? Então, isso é a questão da febre amarela. E já respondendo uma outra pergunta, em relação à pandemia e imunização. Então, toda live a gente acaba tendo essa pergunta e a gente vai respondendo, não tem problema nenhum, falando que deve ser feita a vacinação normalmente, tá? Principalmente agora, o que a gente sempre orienta, que é o carro-chefe do momento: gripe, influenza, tá? Influenza, respondendo uma outra pergunta durante, tá? São 2 tipos de vacina que a gente tem: trivalente e tetravalente. Trivalente é o que tem no SUS, tetravalente é o que tem no particular. A diferença entre elas é um sorotipo do tipo B, que não é o mais comum, tá? Que você tem a diferença entre elas. Então, a diferença entre a pública e a particular da vacina da gripe é mínima. Então, não tenho condições de fazer a tetra. Esquece, fica no público, você está coberto e está bem tranquilo, tá? De 6 meses, a cobertura foi agora até 6 anos incompletos. Antes era até 5 anos incompletos. Então, agora estendeu 1 aninho a mais, então deu uma cobertura um pouco maior. É importante porque a gente está entrando na época do inverno, é uma época que circula mais esse vírus, então as pessoas ficam muito, mas a questão do inverno, coroninho e tal, a única correlação que a gente tem do influenza nessa época é aglomeração e local fechado. É esse o grande motivo da gente ter um número maior de casos agora. Porque quando está esfriando, o que a gente faz? A gente fica em ambientes fechados, com janela fechada, com tudo fechado.
com um monte de gente, e que agora a gente está tendo uma diminuição por tabela disso daí. Então, com certeza, a quantidade de casos que a gente vai ter de H1N1, de gripe, de influenza, vai ser muito menor do que todos os outros anos. Porque antes a gente tinha uma aglomeração com dezenas de pessoas às vezes, em festas, em empresa, trabalhando, em escola. Agora a gente não está tendo. Então a incidência de influenza esse ano com certeza vai ser muito menor por causa disso, pela diminuição que a gente vai ter exatamente dessa aglomeração. Então o que é importante em épocas do inverno? Ainda mais agora a gente pensando numa infecção por coroninho versus influenza, para confundir a nossa cabeça em relação a diagnóstico, tá? Porque o quadro clínico é muito, muito, muito semelhante, tá? O importante é o quê? Evitar a aglomeração, que a gente já está fazendo, ambiente o mais arejado possível, o mais aberto possível, mesmo que esteja um pouquinho mais frio, tentar deixar o mais aberto, circulação de ar, porque aí a gente vai ter uma circulação maior daqueles vírus saindo do ambiente. Então a chance de infecção sempre vai diminuir, tá? Então isso ajuda muito para esse período, tá? Então a vacina da gripe é uma das poucas vacinas em que eu acabo tendo uma indicação muito, muito importante para esse momento, tá? E aí a gente estava falando das vacinas, tá? E a gente tem uma gama dessas vacinas em que a gente acaba indicando sempre nesse período. Então, nesse período de coroninho, tem indicação sim de fazer as vacinas, não deixar para lá, tá? É muito importante, tá? Porque as pessoas também ficam muito, tudo é coroninho, tudo é esse tipo de infecção. E a gente sabe que as outras doenças continuam aí. A dengue continua aí, o sarampo continua aí. Então são diversas outras doenças que a gente acaba tendo normalmente no dia a dia e vão aparecer no consultório normalmente, e a gente não pode ser pego de surpresa e ter uma tendência a só achar que tudo é coronavírus, tá? Então isso daí é muito importante para a gente como um todo, como médico, tá? Para a gente não papar mosca, para a gente ter um diagnóstico bem consistente e para as pessoas como um todo ter essa noção e não ficar só com essa preocupação em que é tudo coroninho. Então é muito importante manter essas vacinações, tá? Sempre fazendo o quê? Os cuidados locais. Se você tem condições de pagar uma casa de vacina particular para poder ir na sua residência e fazer sem você precisar se deslocar, isso tudo é muito melhor, sem dúvida, tá? Então a gente evita de estar saindo, evita de estar indo num posto de saúde. Esse seria o mundo perfeito. Então, se você tem essa condição, ótimo. Se você não tem, vamos tentar ver um posto de saúde que acaba sendo mais vazio, tá? Tentar postos de saúde mais tranquilos e você ir lá, ligar, conversar, ver o melhor horário, tá? Então, se você tem um horário de funcionamento, normalmente o final do expediente é um horário mais tranquilo. Então, você alinhar, você vai com uma outra pessoa, você vai dentro do posto, já vai adiantando o que tem que fazer. Na hora da aplicação, você vai com a criança lá rapidinho, aplica e vai embora. Então, são coisas que a gente consegue, de uma forma geral, minimizar esses riscos, sem deixar de estar fazendo essas vacinas, tá? Então, isso aí é bem importante a gente ter na cabeça, não deixar descoberto, tá? Não deixar de ser feito, porque senão a gente vai aumentar o risco de outros tipos de doença. A gente sabe que nessa época do ano, a gente acaba tendo uma sazonalidade maior de catapora, que é a varicela. A varicela, por sua vez, de uma forma geral, é uma vacina que ela só acaba sendo feita a partir de 1 ano de idade, salvo quando a gente teve há um tempo atrás em que a gente estava tendo um aumento do número de casos de sarampo. Então a vacina
da catapora, ela também vai ser dada dentro da tetra viral, junto com a tríplice, com a catapora, ela vai virar a tetra. E entra da sarampo, entra da rubéola, tá? Cachumba. Então, entram outros tipos de vírus em que a gente vai fazer essa proteção. Quando está na época da campanha, igual a gente teve alguns meses atrás, a vacina do sarampo ela foi liberada a partir dos 6 meses. Então, as pessoas as crianças que tinham a partir de 6 meses já puderam ser vacinadas e estar imunizadas parcialmente e inicialmente para essas patologias. Só que hoje, quando sai do período de campanha, a recomendação formal da imunização a partir de 1 ano volta. Então, várias mães também têm essa dúvida. Ah, doutor, eu vou meu filho fez 6 meses, eu vou dar a vacina do sarampo? Não. Nesse momento, você não consegue fazer. Durante a campanha, sim, porque é liberado a partir dos 6 meses. Depois disso, volta, quando acaba a campanha, volta para 1 ano de idade. Então, você vai fazer com 1 ano de idade e depois vai fazer o reforço com 1 ano e 3, que aí vira a tetra, tá? Então, tem essas coisas em que a gente acaba diferenciando um pouquinho, tá? Como no bate-papo aqui eu já respondi algumas perguntas lá dos stories, eu vou passar para cá, vou ver algumas perguntas, lembrar, quem tiver perguntas aqui no comentário, eu não vou conseguir ficar visualizando, colocar aqui no quadradinho de interrogação, que aí eu vou vendo aqui e vou respondendo, tá bom? Meningite B, considera essencial? Então, sobre meningite B, o que a gente tem que entender? Sobre meningite, tá? Esse é um conceito um pouquinho que a gente tem que desmistificar. Por quê? Meningite B não é meningite B, é meningocócica B. Por quê? Criou-se um estigma em que só o meningococo que causa meningite. E se você não fizer as vacinas meningocócicas, como se você tivesse menos protegido ou mais protegido se você fez. Então a gente tem que entender que a meningite, a gente tem diversos tipos de meningite. Fazendo uma rápida revisão do ano de 2018 e 2019, o que a gente teve? Mais ou menos de 40% a 50% dos casos de meningite são virais, ou seja, não tem nenhum tipo de vacina para isso, tá? Então, praticamente metade dos casos de meningite, que na verdade nesses casos a gente chama de meningoencefalite, quando ela é viral, tá? Elas não têm, elas são virais e não tem nenhum tipo de proteção. Quando a gente vai ver os outros sorotipos, tá? Mais ou menos 20% delas são não sorotipáveis, ou seja, a gente faz a punção licórica, que é tirar aquele líquidozinho da espinha, a gente faz uma avaliação no sangue e a gente não consegue sorotipar nenhum tipo de vírus nem bactéria. Então é como se fosse indeterminado, mais ou menos 20%. E quando a gente vai ver os outros tipos histológicos, tá? Patológicos, na verdade, a gente vai ter mais ou menos 10% de Neisseria meningite, que é o meningococo, 10% mais ou menos, tá? E outros 10% do pneumococo, tá? Então, para você ter uma noção que a meningite ela é causada por diversos tipos. Além disso, vai ter o hemófilos, além disso, vai ter os streptococos, estafilococos, que alguns a gente vai ter vacina, outros a gente não vai ter vacina. Então, se uma criança ela faz a penta ou a tetravalente, se ela faz a pneumocócica, tá? E faz, por exemplo, a meningo C, que está no calendário SUS, ela tem uma proteção para os tipos em que a gente consegue ter
vacina, tá, enormemente e fica muito bem protegida em relação a esses quadros de meningite, tá? Tirando os quadros virais que são os mais comuns e não tem uma cobertura, tá? Então é para tirar também muito esse preconceito das vezes várias mães, porque especificamente no caso da meningocócica B ser extremamente cara, ela custa entre 700 e 800 reais, realmente várias mães não conseguem ter condições às vezes de fazer essa vacina, então você consegue ter uma cobertura muito boa dos outros tipos, tá? E fica bem tranquilo. Quando a gente vai avaliar os tipos de meningococo, tá? O principal sorotipo de meningococo é o meningococo C. Mais ou menos 40% dos casos, quando você tem algum tipo de meningite por meningococo, 40% é do tipo C e que é feito no SUS. Então, a maior parte dos casos de meningites meningocócicas, você está protegido ali pelo tipo C, tá? E só mais ou menos de 10 a 15% dos meningococos que são do tipo B. Só que um adendo que a gente também tem que entender do tipo B é que acaba sendo uma doença muito mais agressiva, tá? Então, a gente falar que a meningocócica B ela é essencial? Não, tá? Porque você tem uma cobertura muito grande com as outras, mas ela é importante e se você puder fazer, vai ser sempre uma cobertura a mais para um sorotipo que não é dos mais comuns, mas é um dos mais graves, sempre é bom. Então é isso que eu converso sempre com os meus pacientes, porque tentar, por questão de custo, às vezes fazer ao máximo o calendário público e vacinas pontuais em que a gente não tem no setor público, que só tem no privado, que é o caso da meningocócica B, às vezes a gente está fazendo essa imunização ali pontual no particular. E esse seria um grande caso, tá? Mas desmistificar isso daí, porque se acha que a vacina meningocócica vai ser a salvação para os casos de meningite, como se só ela causasse meningite. Então, são diversas outras bactérias, vírus, e que a cobertura do SUS é muito maior até do que quando você vai considerar só a meningocócica. Vamos ver uma outra pergunta. Qual o cuidado que temos que ter ao vacinar a febre amarela a um bebê alérgico ao ovo? Então, isso é uma questão que não é nem só da febre amarela. Tem outros tipos de vacina. Na verdade, quase a maioria, o meio de cultura acaba sendo em ovo. Então, pode haver isso daí. Então, a gente só tem uma preocupação muito grande em casos de alergias documentadas e muito fortes, tá? Se for uma alergia intermediária, em que a gente fique na dúvida, que não tem uma reação muito grande, a gente fica mais tranquilo, tá? E lembrar, a vacina da febre amarela, a gente pode estar fazendo com calma ao longo da vida. Então, por exemplo, se hoje você tem uma criança que está tendo alguma reação ao ovo, normalmente ela pode ir sensibilizando ao longo da vida. Então, se você não está tendo surto, se você não vai viajar para nenhuma área endêmica, você pode esperar e você vai avaliando se essa criança vai sendo sensibilizada ao longo da vida e dar essa vacina mais para frente, tá? Qual a melhor escolha? Aplicar no SUS ou as particulares? Então, foi isso que eu comentei, tá? O mundo perfeito, se você puder fazer só tudo na particular, seria um mundo mais perfeito. Por quê? Porque você vai estar fazendo todas as vacinas que eventualmente você não tenha no SUS, que é no caso da meningocócica B, da ACWY, da pneumo 13, tá?
E de um outro lado, quando você, igual a gente falou, das vacinas conjugadas, quando você conjuga mais vacinas juntas, quando você vai ter uma vacina, para ela ser produzida, ela precisa ter as partes antigênicas, que é a parte de vírus, a parte de bactéria, que vai fazer a reação imunológica. Ela vai ter um meio de cultura, ela vai ter antibiótico, porque ela tem que ter uma proteção para não crescer outras bactérias ali naquele meio de cultura. Ela vai ter alguns conservantes estabilizantes, que aí ficam à base de timerosal, vai ter alumínio, vai ter mercúrio, tá? Então você tem uma série de coisas. Se você tem uma vacina em que tenha todos esses adjuvantes numa quantidade para uma vacina só, e se você for comparar numa outra em que você vai estar 3 agulhadas e vão ter 3 vacinas com 3 adjuvantes, a chance de você ter uma reação adversa é maior nesse caso, tá? Então, nesses casos, você pode ter uma reação adversa maior. Só que se você for considerar que nem toda criança tem uma reação adversa, a vacina do SUS, e de um outro lado também na particular, pode ter uma reação, então a gente fica nesse impasse, tá? Porque no mundo perfeito, a vacinação particular, ela teoricamente, ela vai dar uma reação menor vacinal, tá? Então, de uma forma geral, é isso que a gente tem que botar na balança. O custo de, às vezes, você ter um pouquinho mais de reação, um pouquinho mais de febre ou não, tá? E de um outro lado, um custo muito maior, que nem todos têm. De uma forma geral, o que eu recomendo para os meus pacientes, principalmente para aqueles, muitas vezes, que não têm condições de estar gastando 8, 10 mil reais, fazendo todo esse esquema vacinal no particular. Vamos fazendo tudo no SUS. Se você tiver alguma reação adversa maior, se você tiver algum problema, tá? A gente passa pontualmente para uma ou outra vacina no particular. Então a gente vai vendo assim. E todas as vacinas que só tenham no particular, uma meningocócica B, uma CWY, depois a pneumo 13, a gente vai fazendo essas aplicações pontuais no particular. E aí você consegue juntar o útil ao agradável, tendo uma proteção muito boa e tendo um custo financeiro um pouco mais tranquilo, tá? Então a gente vai equilibrando, não deixa descoberto, porque a gente falou no SUS, a cobertura vacinal é muito, muito boa. Então ajudaria a equilibrar muito isso daí. Sobre a vacina CWY disponível agora no SUS, qual a idade e a mesma disponível no particular? Na verdade, a CWY ela não está disponível no SUS para todas as pessoas, crianças. Ela sempre foi disponível para casos especiais. Então, crianças que tenham algumas alterações, imunodeficiências, algumas doenças autoimunes que tenham uma justificativa, a gente está fazendo, a gente faz um laudozinho e a gente libera, tá? Mas a CWY que tem no SUS é a mesma que tem na particular, tá? E o esquema que a gente vai estar fazendo, se você for fazer desde o início, é o esquema na mesma época da meningo C. Então a gente vai fazer com 3, com 5 meses e depois faz um reforço entre 1 ano e 2 anos, tá? E aí você tem essa cobertura em relação à ACWY. Pneumo 13 você indica fazer agora no inverno? Então, a pneumo 13 é uma dessas vacinas em que eu sempre vejo com bons olhos a gente fazer o reforço. Nesse período do inverno, é sempre importante por dar uma cobertura maior, tá? Se você for ver a pneumo 10, tá? Que são os 10 sorotipos do pneumococo,
em que o que o pneumococo vai dar? Vai dar casos de meningite, vai dar casos de sinusite, otite, tá? E até amidalite. Então, o pneumococo é uma das principais bactérias patogênicas que a gente tem no dia a dia. Então, as grandes doenças bacterianas que a gente tem no dia a dia com a criança, o pneumococo é um dos grandes responsáveis. Então, tem uma importância muito, muito, muito grande estar fazendo. A pneumo 10, ela dá uma cobertura mais ou menos entre 70% e 76%, 77%. Pneumo 10, que é dado no SUS. A pneumo 13, que tem esses 3 sorotipos a mais, ela chega a dar, tá, entre 85% e 92% de cobertura. Então, esses 3 sorotipos a mais, eles acabam dando mais ou menos uns 15% a mais de cobertura. Então, quando você vai considerar, é a mesma situação, é botar na balança. A pneumo 10 tem uma cobertura muito, muito boa. Eu não tenho condições de fazer um reforço com a pneumo 13. Você está bem coberto, tá? Se você puder fazer, esses 15% são sempre importantes. Então, se você puder fazer um reforço com a pneumo 13, é melhor ainda. Então, você pode fazer a pneumo 10, que aí você faz junto com a penta, com 2, 4, com 6 meses não, e depois você vai fazer o reforço lá na frente, entre 1 ano e 1 ano e 3. Tá? Então, fazer a pneumo 13 nesse período de inverno, principalmente o reforço, eu acho que é sempre uma coisa válida para essa cobertura maior, porque é uma época que a gente tem uma circulação maior, foi o que a gente falou, ambientes fechados. Então, abrir, menos aglomeração, lugar mais arejado possível para a gente ir melhorando isso daí. Vou ver. Doutor, minha filha fez 9 anos, poderia dar apenas a versão de HPV do SUS? Sim, tá? HPV a gente tem 2 tipos de vacina, tem HPV 2 e HPV 4. HPV 2 tem 2 sorotipos, tá? Que é 16 e 18, se eu não me engano, e a 4 tem 16 e 18 e tem o sorotipo 11 mais 1, se eu não me engano é o 2, tá? Então dá essa cobertura, tá? O que o HPV causa? Câncer do colo do útero, tá? Então, quando você faz essa vacina, a gente não está pensando em agora. A gente está pensando em lá na frente, na menina, no menino, tá? Em diminuir a incidência de câncer do colo no útero na mulher. Por quê? A grande maioria dos cânceres de colo do útero são causados por infecção de HPV, exatamente porque está ali naquele colo do útero, no fundo do saco vaginal, tá? E vai causando aquelas lesões, tá? Por que a gente vacina o menino? Porque o menino é um portador, o homem que depois, tá? Vai ser um portador são, vai ser um portador de HPV e não vai ter sintoma. Então, numa relação sexual sem preservativo, o menino contaminado, ele vai contaminar a menina, e se a menina não for vacinada, ela vai pegar e aquilo a longo prazo pode causar um câncer do colo do útero, tá? E a gente entra muito na questão social aqui, da falta de preventivo, da falta de diagnóstico, aí é uma série de outras coisas. Quando a gente entende que essa vacina ela vai ter essa parte preventiva, a gente vai ajudar a longo prazo a minimizar e a reduzir esses casos de câncer de colo do útero a longo prazo, tá? Então, a partir de 9 anos já pode ser feito. No menino, ele é feito a partir de 11 anos, tá? Então, nessa idade, vão fazer 2 doses na menina. Aqui... Pai de recém-nascido deve tomar DTPA? O que você quis perguntar com isso? Do pai do recém-nascido em si? Assim, é um tipo de vacina
em que a gente, teoricamente, a gente já fez reforços ao longo da vida. A gente já tendo feito esses reforços ao longo da vida, teoricamente, o pai do recém-nascido não teria necessidade de tomar essa vacina, tá? Essa daí é a tríplice bacteriana, acelular, esse azinha do acelular. Então, teoricamente, o pai não teria necessidade de estar fazendo esse tipo de vacina, porque ao longo da vida, a gente já tendo feito o reforço, a gente já tem o booster, a gente já tem teoricamente essa imunidade e a gente fica mais tranquilo, não por ser contato do recém-nascido, tá? Aí quando a gente vai avaliar, até uma outra pergunta que a gente teve lá nos stories, esse azinho da acelular foi uma questão que também entra muito nesse contexto. Quando você tem o componente P, que é o pertussis, que é da coqueluche, ele é um componente que é extremamente imunogênico. E essa extrema imunogenicidade causa muito efeito colateral. Então, aquela vacina que a gente vai estar fazendo lá, a penta, a hexa, que a criança tem aquela reação muito grande, com 2, com 4 e com 6 meses, é por causa desse componente pertussis da coqueluche. Quando a gente vai fazer no particular, a gente consegue fazer esse componente acelular. Então, nesse caso específico, esse componente acelular é que vai dar uma tranquilidade maior e um risco menor da criança ter uma reação imunogênica, ter algum efeito adverso. Lembrar que os principais efeitos adversos da vacina são quais? Febre, tá? Porque às vezes dá uma febre mais alta, dor no local, irritabilidade, tá? Às vezes uma criança que fica ali mais chorosa, tá? Quando que é contraindicado dar a vacina? Se você tem uma reação, uma hipersensibilidade, que é uma alergia a algum componente da vacina documentado, então você fez anteriormente aquela vacina e você teve alguma reação, algum quadro neurológico ativo, tá? Ou então se você teve na última vacina, então você fez aí a DTP, tá? Que é a tríplice bacteriana, e você teve um quadro de crise convulsiva, epilepsia, uma febre de 40 graus, a gente pede para evitar essa vacina. Então, a gente vai fazer a celular, tá? Então, sempre que você tem uma reação muito exacerbada a alguma vacina, quando a gente vai avaliar, fazer uma nova dose, um reforço, a gente tenta trocar para algum outro tipo, se tiver essa possibilidade, ou evitar de fazer a vacina. Uma outra pergunta que teve lá nos stories é quando tratar a reação adversa ou quando não tratar, tá? O que a gente tem que entender? Todo o processo de imunogenicidade, tá? É uma reação que o corpo vai ter para produzir anticorpos, imunoglobulinas. Então, a reação inflamatória que se tem, a febre, a dor, a hiperemia local, que é aquela vermelhidão, aquela tumoração, aquele aumento de tamanho, teoricamente é uma reação que deve ocorrer, porque quanto maior for essa reação, mais anticorpo está sendo estimulado e está sendo produzido. Do outro lado, a gente tem que ver o quadro clínico geral da criança, porque qualquer febrezinha deu 38, que é a febre que a gente começa a considerar, então deu 38, a mãe já quer dar o remédio. A criança está ótima, ficou um pouquinho mais quentinha, não sei, quer dar o remédio. Então isso não é o ideal. O ideal é a gente deixar um pouco mais essa reação para a gente ter a plenitude de estímulo. A gente entende também que os pais sempre ficam preocupados, questão de vacina, febre, mas é esse medo que a gente também tem que tirar. Então, naquele período, tentar dar um banhozinho, tentar fazer uma compressa gelada no local de aplicação, porque às vezes é só uma dor local. Você consegue minimizar os sintomas sem você diminuir muito a reação, porque quando você faz uma medicação, uma dipirona, um paracetamol e principalmente
o ibuprofeno, que não deixa de ser um anti-inflamatório, você reduz essa reação, você reduz essa imunogenicidade. Então, do ponto de vista para a vacina ter uma reação melhor, você acaba diminuindo nesse período. Então, isso é um pouquinho complicado, tá? A gente tenta também, para a gente minimizar e fortalecer o corpo e minimizar sintomas, eu gosto muito de passar para os meus pacientes homeopáticos. Então, ao invés de estar passando uma dipirona da vida, um paracetamol, tem alguns homeopáticos que eu vou passando para os meus pacientes e a gente consegue controlar esses sintomas, a gente consegue minimizar essa reação inflamatória e a criança fica muito mais tranquila, tá? A criança fica muito mais estabilizada, a criança fica muito melhor. Então, a gente consegue, do ponto de vista menos invasivo, trazer uma qualidade muito maior para a criança sem atrapalhar tanto essa reação vacinal, tá? Pessoal, queria só... aqui ainda ficaram algumas perguntas, já está entrando aqui o tempo que está acabando, tá? Então, queria agradecer, vou encerrar por hoje, queria agradecer a presença de todos aí, terça-feira, véspera de feriado. Muito obrigado pela presença, pelas perguntas. Ainda tem bastante pergunta aqui para responder. Vamos tentar trazer uma live novamente sobre a parte de imunização, tá? Que como ficou ainda bastante dúvida, vamos conversar mais ainda sobre o assunto. É um assunto que tem uma diversidade muito grande, tá? É bem complicado a gente em uma hora trazer tudo isso, tá? Mas aí vamos conversar mais ainda um pouquinho, tá? Então, obrigado a todos pela presença. Queria lembrar do nosso encontro aqui toda terça-feira, tá? 8h27 da noite, estamos aqui conversando, trocando a ideia sobre vários assuntos de pediatria. Provavelmente, semana que vem a gente deve ter um convidado. E aí estou fechando aí com algumas pessoas já para a gente, praticamente uma terça sim e uma não, a gente tem um convidado trazendo algum tema diferente, que também eu quero convidar vocês para estarem mandando para a gente, tá? Vocês podem mandar pelo inbox, pode mandar pelo telefone da clínica, e que a gente já tem um banco de dados aí de vários temas para a gente estar trazendo aqui para as lives, tá? Lembrar do nosso canal do YouTube, quem estiver entrando aí pelo link da bio aqui do Instagram da pediatria, tem lá o nosso canal do YouTube, já temos lá quase 40 vídeos, tá, publicados, sempre falando da pediatria. Temos o nosso canal do Telegram, em que lá eu coloco bastante material, artigo científico, de muitas coisas que às vezes a gente não consegue estar conversando de uma forma muito aprofundada. Lá eu consigo colocar. Lá eu coloco bastante receitas, tá? Receitas vegetarianas, receitas saudáveis, várias dicas aí para vocês que às vezes a gente não consegue colocar no Instagram, tá? E aí convidar vocês para estar entrando nesses meios de contato com a gente, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Então, quem puder fazer aquele print para repostar a gente, eu agradeço aí. Boa noite, pessoal. Até terça-feira que vem.